Nesse vídeo, eu vou trazer para você o desenvolvimento 2 desse mesmo tema. Se esse tema cair esse ano, e é uma possibilidade pelo que eu expliquei no primeiro vídeo, você já vai ter 2 desenvolvimentos para você pensar da sua forma, claro, mas bem ilustrativos de como você poderia trabalhar esse tema de maneira concreta, factível e bastante argumentativa. Então, olha só, se no primeiro parágrafo eu falei que vai existir um pertencimento à cidade, no segundo parágrafo eu vou dizer que o efeito da implementação da tarifa zero é o aquecimento da economia. Por quê? Pensa comigo, se as pessoas não vão mais gastar dinheiro com a tarifa do ônibus, elas vão conseguir guardar esse dinheiro e gastar com outras coisas. Por exemplo, pagando os impostos em dia, gastando com cinema, gastando no shopping center, com coisas que até então elas não acessavam. Então, olha só que interessante. Eu coloco a gratuidade da tarifa, né? O Estado passa a arcar com essa tarifa e aí automaticamente essas pessoas passam a conseguir e ter mais dinheiro para usar em outras coisas que também para elas são essenciais, que também para elas é uma forma, né, de sobreviver a essa sociedade. Então, esse aquecimento da economia se torna definitivamente importante e um efeito prático e real da implementação da tarifa zero. Tá? Aqui tem uma informação legal que é, algumas cidades do Brasil, como por exemplo a cidade de Caucaia, no Ceará, e a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, já implementaram a tarifa zero. E já foi provado nessas cidades que houve realmente um aquecimento econômico. As pessoas passaram a gastar dinheiro nos centros das cidades, nos centros urbanos, em lojas, enfim, começaram a movimentar a economia. Então vamos imaginar, porque eu já usei o Hegel, que era um repertório meu, externo à prova, certo? Vamos imaginar que essas informações estão na coletânea e eu consigo fazer uma leitura autoral delas e traga para o meu texto. Então agora, neste parágrafo, eu não vou usar um repertório em si, eu vou usar uma visão de mundo e para justificar a minha visão de mundo, eu vou usar o exemplo de Caucaia ou de Maricá. Vamos ver o que ficar melhor aqui, tá bom? Que eu tô fazendo aqui na hora. Então vamos ver. Aqui eu montei uma estrutura base para o seu segundo desenvolvimento. Então seria, ademais é essencial citar. Por que você tá usando o ademais? Porque você tá falando do desenvolvimento 2. Lá no curso eu ensino para você o seguinte, que todo desenvolvimento Enem, ele precisa sempre somar, beleza? O argumento 1 e o argumento 2, eles precisam sempre estar somados dentro da introdução. Então esse ademais, ele tá dizendo assim, ó, além do que eu falei lá em cima, é o que eu vou falar aqui embaixo. É essencial citar, aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o meu argumento 2 agora e transformar ele em tópico frasal. Então, é essencial citar que o não pagamento do transporte público pelos cidadãos gera a eles uma nova rentabilidade econômica, e isso aquece o setor financeiro. Por que eu não vou usar aquecimento da economia? Porque eu usei econômico. E aí ficaria ruim eu usar economia e econômico no mesmo período, tá certo? Nessa perspectiva, então eu vou explicar nessa perspectiva o que aconteceu com as cidades de Maricá e de Caucaia, no Ceará. Então, nessa perspectiva, algumas cidades brasileiras, como Caucaia, no Ceará, e Maricá, no Rio de Janeiro, já adotaram a tarifa e ficou perceptível uma melhora na economia local, já que os moradores passaram a
utilizar o dinheiro em outros locais da cidade. Vou colocar aqui, ó, como shoppings e cinemas. Então, aqui, quando eu trago Caucaia e Maricá, eu tô lendo a coletânea e provando que é verdade, então, que se houver a gratuidade do transporte, as pessoas vão conseguir guardar e gastar esse dinheiro com outras coisas. E isso ficou provado. Na cidade de Caucaia, no Ceará, aconteceu, e na de Maricá também. Então, agora eu vou analisar, ó. Sob esse viés, torna-se evidente perceber que a gentrificação, que é a separação, a gentrificação dos espaços geográficos é um empecilho para que os cidadãos consigam utilizar, vou colocar assim, utilizar os centros urbanos, em especial os que moram nas regiões periféricas. Além disso, vírgula, como o salário é mínimo, a gratuidade faz toda diferença no consumo das pessoas. E aí, pessoal, esse assim que eu coloquei, esse além disso, perdão, ele está atuando como um fechamento desse parágrafo. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco isso como uma consequência da gentrificação, eu estou dizendo, olha, eu preciso que essa tarifa seja zero e o efeito dela vai ser esse. Por quê? Porque com o salário mínimo, eu não consigo chegar em outros espaços da cidade e mudar a minha forma de consumo. Mas agora, com a gratuidade da tarifa e a cidade se tornando mais acessível, como eu falei no desenvolvimento 1, olha os exemplos de Caucaia e de Maricá. Isso vai acontecer. Então, esse parágrafo, ele exemplifica o quanto uma tarifa ser zero pode aquecer a economia. E olha que fácil. Tópico frasal, de novo coloquei o exemplo, fiz uma análise e fiz o resumo desse parágrafo como consequência. Beleza? Então, se você pensar nesses tópicos em azul, que eu coloquei tanto neste vídeo, nesse desenvolvimento 2, quanto no vídeo passado, você vai conseguir melhorar a forma de organizar o seu texto. E no Enem, quase 80% da prova é a organização. Você falar de forma clara e encaixar as informações. Espero que esse tema caia, espero que você tenha uma boa prova. Um beijo!